A Aston Martin pode estar prestes a mudar completamente o mercado de pilotos da Fórmula 1. A McLaren saiu da Bélgica apenas em 7º lugar, mas os bastidores revelam que a equipe escondeu talvez seu melhor desempenho de toda a temporada. E para o Brasil, surgiram novas informações sobre o futuro de Rafa Câmara, que podem adiar sua estreia como piloto titular na Fórmula 1. Será que o brasileiro realmente estará no grid em 2027 ou a Ferrari tem outros planos para sua joia? Antes de continuar, já se inscreva no Grid Aberto F1, ative as notificações para não perder nenhuma novidade da Fórmula 1, deixe o seu gostei e participe aqui nos comentários porque queremos saber a sua opinião sobre todos esses assuntos. Dito isso, vamos direto para as notícias. O mercado de pilotos da Fórmula 1 pode ganhar um rumo completamente diferente nas próximas semanas. E tudo depende de um único carro. A Aston Martin prepara para o Grande Prêmio da Hungria a aguardada versão atualizada do AMR26. Mas, ao contrário do que muitos imaginam, essa atualização vai muito além da simples busca por melhores resultados na pista. Nos bastidores, várias equipes acompanham atentamente o desempenho desse novo projeto. Isso porque o resultado obtido na Hungria poderá iniciar um verdadeiro efeito dominó envolvendo algumas das principais vagas do grid para 2027. O novo carro foi desenvolvido sob a liderança de Adrian Newey e passou por importantes mudanças estruturais, incluindo alterações significativas no chassi, exigindo inclusive uma nova homologação da FIA após testes de impacto. A expectativa dentro da Aston Martin é enorme. Caso o novo pacote aerodinâmico entregue exatamente o desempenho esperado, a tendência é que Fernando Alonso renove seu contrato e permaneça na equipe pelo menos até 2027. O espanhol sempre demonstrou enorme confiança no projeto liderado por Adrian Newey e na futura parceria com a Honda. Por isso, abandonar a equipe justamente quando o projeto começa a amadurecer parece pouco provável caso os resultados apareçam. Além do aspecto esportivo, uma renovação de Alonso também representaria estabilidade para o investimento realizado por Lawrence Stroll. A permanência do bicampeão mundial reforçaria a confiança no projeto e diminuiria boa parte das especulações envolvendo uma possível crise interna na equipe de Silverstone. Mas existe também o outro cenário. Se a atualização não entregar o salto de desempenho esperado, toda a situação pode mudar rapidamente. Nesse caso, Fernando Alonso teria motivos para reconsiderar seu futuro. Uma das possibilidades discutidas nos bastidores envolve uma transferência para a Alpine. As conversas entre representantes do piloto e integrantes da equipe francesa já são comentadas há algum tempo. Existe ainda outra alternativa, a aposentadoria. Aos 40 e poucos anos, Alonso já construiu uma das carreiras mais vitoriosas da história da Fórmula 1. Caso entenda que o projeto da Aston Martin não possui mais potencial para disputar títulos, encerrar definitivamente sua trajetória passa a ser uma possibilidade real. E é justamente aí que começa o verdadeiro efeito dominó. Se Alonso deixar a Aston Martin, a equipe precisará rapidamente encontrar um substituto de peso. Carlos Sainz aparece como um dos principais candidatos. Outro nome citado nos bastidores é Esteban Ocon. Enquanto isso, a Alpine também precisaria reorganizar completamente sua dupla de pilotos. Dependendo da escolha, Pierre Gasly ou Franco Colapinto poderiam perder espaço e iniciar uma nova busca por vagas em outras equipes. Até mesmo a Williams e a Audi passam a fazer parte desse quebra-cabeça. Ou seja, um único resultado na Hungria pode desencadear uma sequência enorme de negociações em praticamente todo o grid. É exatamente por isso que tanta gente acompanhará com atenção o desempenho da Aston Martin neste fim de semana. Porque, em muitos casos, o cronômetro também decide o futuro dos pilotos. Mas enquanto boa parte das atenções estava voltada para a Aston Martin, outra equipe deixou a Bélgica bastante satisfeita, mesmo sem aparecer entre os grandes destaques do resultado final. A McLaren terminou a corrida com Lando Norris apenas na 7ª colocação. Para quem olhou apenas a classificação, pode parecer que o fim de semana foi discreto. Só que os bastidores contam uma história completamente diferente. Segundo a própria equipe, Spa apresentou o melhor desempenho do MCL40 durante toda a temporada. E os números realmente sustentam essa análise. Tudo começou antes mesmo da largada.
A McLaren decidiu trocar componentes da unidade de potência de Norris, o que automaticamente gerou uma punição de 10 posições no grid. Foi uma escolha totalmente estratégica. A equipe preferiu cumprir essa penalidade justamente em Spa, circuito onde ultrapassar costuma ser mais viável, preservando melhores condições para as etapas seguintes, quando um importante pacote de atualizações será introduzido. Com isso, Norris largou apenas da 13ª posição. Mesmo assim, o carro apresentou um ritmo extremamente competitivo durante praticamente toda a corrida. Os engenheiros destacaram principalmente o excelente desempenho do MCL40 no segundo setor do circuito, onde as curvas de alta velocidade exigem um conjunto aerodinâmico muito eficiente. Foi justamente neste trecho que a McLaren demonstrou estar entre os carros mais rápidos do grid, mas vários fatores impediram que esse desempenho aparecesse no resultado final. Nos primeiros giros, Norris ficou preso atrás de outros carros e demorou bastante para encontrar pista livre. Somente depois da 12ª volta, ele conseguiu realmente explorar todo o potencial do equipamento. A partir daquele momento, começou a registrar tempos extremamente fortes. Em diversos momentos, suas voltas eram até mais rápidas que as dos líderes da corrida. O chefe da McLaren, Andrea Stella, confirmou posteriormente que o carro possuía ritmo suficiente para disputar no mínimo uma posição no pódio, ou talvez algo melhor. Só que pequenos detalhes acabaram mudando completamente o resultado. Durante o período de safety car virtual, a equipe optou por não realizar uma parada dupla para evitar perder tempo com Oscar Piastri. Pouco depois, outro contratempo apareceu. O pit stop de Norris sofreu um atraso por causa de uma dificuldade na troca do pneu traseiro esquerdo. Foram cerca de 5 segundos perdidos. Em uma Fórmula 1 tão equilibrada quanto a atual, 5 segundos representam praticamente uma eternidade. Mesmo assim, a avaliação interna da McLaren foi extremamente positiva. Lando Norris afirmou que aquele foi provavelmente o melhor ritmo de corrida em toda a temporada, e isso aumenta ainda mais a expectativa para a sequência do campeonato. A equipe levará para a Hungria a primeira fase de um grande pacote de evoluções desenvolvido justamente para ampliar a janela de funcionamento do carro. O objetivo é tornar o MCL40 competitivo em qualquer tipo de circuito. Se as atualizações confirmarem aquilo que os engenheiros esperam, a McLaren poderá voltar definitivamente para a disputa constante por vitórias. E isso muda completamente o cenário da temporada, porque uma McLaren forte significa mais uma equipe brigando diretamente na frente, significa estratégias mais agressivas, mais ultrapassagens, mais pressão sobre Mercedes, Ferrari e Red Bull. Ou seja, embora o 7º lugar de Norris não tenha chamado tanta atenção no domingo, internamente a sensação foi praticamente de comemoração. A equipe acredita que finalmente encontrou o caminho para transformar velocidade em resultados, e a Hungria será o primeiro grande teste para confirmar se essa evolução realmente representa um novo capítulo da temporada. Fechando as principais notícias de hoje, vamos falar do futuro de Rafa Câmara. O brasileiro continua sendo apontado como uma das maiores promessas do automobilismo mundial, mas as informações mais recentes indicam que seu caminho até um assento definitivo na Fórmula 1 pode ser diferente do que muitos torcedores imaginavam. Durante o fim de semana do Grande Prêmio da Bélgica, novas apurações revelaram como a Ferrari pretende conduzir o desenvolvimento do piloto brasileiro, e a estratégia parece ser muito mais cautelosa do que acelerar sua chegada ao grid. Integrante da Academia Ferrari desde o fim de 2021, Rafa Câmara vem construindo uma trajetória extremamente consistente nas categorias de base. Depois de conquistar o título da Fórmula 3 logo em sua temporada de estreia, o brasileiro subiu para a Fórmula 2 e rapidamente passou a disputar as primeiras posições do campeonato. Seu desempenho em Spa reforçou ainda mais esse momento. Largando da pole position, Rafa conquistou uma vitória importante, mostrando o controle da corrida, velocidade e maturidade durante todo o fim de semana. Além dos resultados nas pistas, outro fator aumentou ainda mais sua valorização dentro da Ferrari. Seu primeiro teste com um carro de Fórmula 1 deixou uma excelente impressão nos engenheiros da equipe italiana. Internamente, existe bastante confiança de que Rafa possui potencial para chegar ao mais alto nível da categoria. Mas isso não significa que sua estreia acontecerá imediatamente. Segundo informações divulgadas pela jornalista Giuliane Serrazoli,
a Ferrari trabalha com um planejamento de longo prazo. A prioridade não seria colocar Rafa Câmara diretamente como piloto titular da Haas já na próxima temporada. O plano considerado mais provável seria utilizá-lo inicialmente como piloto reserva. Dessa forma, ele poderia participar do desenvolvimento dos carros, realizar testes, acompanhar toda a rotina de um fim de semana de Grande Prêmio e ganhar experiência antes de assumir definitivamente um cockpit. A estratégia lembra o caminho seguido por diversos pilotos que hoje ocupam posições importantes na Fórmula 1. A Ferrari acredita que essa preparação pode aumentar significativamente as chances de sucesso do brasileiro quando finalmente chegar sua oportunidade. E existe outro detalhe importante. Segundo essas mesmas informações, Rafa Câmara seria preparado pensando em um projeto ainda maior. A expectativa da Ferrari é que Oliver Bearman, caso continue evoluindo, seja promovido futuramente para a equipe principal. Quando isso acontecer, abriria naturalmente uma vaga na Haas, e Rafa Câmara aparece hoje como o principal nome para assumir esse espaço. Claro que o mercado da Fórmula 1 muda muito rapidamente. Até lá, inúmeras situações podem alterar completamente esse cenário, inclusive porque outros jovens pilotos continuam disputando espaço. O italiano Leonardo Fornaroli segue muito bem avaliado após seus resultados nas categorias de base. Existe ainda o japonês Ryo Hirakawa, fortalecido pela parceria entre Haas e Toyota. Além disso, Yuki Tsunoda continua sendo um nome constantemente citado quando o assunto envolve futuras vagas dentro do grupo. Apesar dessa concorrência, Rafa Câmara continua extremamente bem posicionado. Seu desempenho recente fortalece cada vez mais sua imagem dentro da Ferrari. E talvez justamente por isso, a equipe prefira evitar qualquer tipo de precipitação. Ao invés de acelerar sua promoção, o objetivo parece ser entregar todas as condições para que ele chegue totalmente preparado quando surgir a oportunidade ideal. Isso pode significar uma espera um pouco maior, mas também aumenta bastante as chances de construir uma carreira sólida na principal categoria do automobilismo mundial. E olhando para o histórico recente da Ferrari, essa estratégia faz bastante sentido. A equipe tem demonstrado cada vez mais preocupação em preparar seus jovens talentos antes de colocá-los definitivamente sob a enorme pressão da Fórmula 1. Por isso, o sonho de ver Rafa Câmara no grid continua muito vivo. Talvez apenas aconteça alguns meses depois do que muitos brasileiros esperavam. E agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que Rafa Câmara deveria estrear imediatamente como piloto titular caso apareça uma vaga? Ou concorda com a estratégia da Ferrari de prepará-lo primeiro como piloto reserva para chegar ainda mais pronto à Fórmula 1? Escreva sua opinião aqui nos comentários. E se você gostou deste vídeo, deixe o seu gostei, inscreva-se no Grid Aberto F1, ative as notificações e continue acompanhando o canal. Aqui você encontra diariamente as principais notícias, análises e bastidores da Fórmula 1, sempre com informação de qualidade e sem perder nenhum detalhe. Muito obrigado pela companhia e até o próximo vídeo. No fim das contas, todas essas histórias mostram como a segunda metade da temporada promete ser decisiva dentro e fora das pistas. A Aston Martin chega ao Grande Prêmio da Hungria carregando talvez a atualização mais importante de todo o seu projeto para 2026. Se o novo AMR26 confirmar as expectativas, Alonso deve ganhar motivos para renovar seu contrato e seguir acreditando no trabalho liderado por Adrian Newey. Mas se o desempenho ficar abaixo do esperado, o mercado de pilotos poderá entrar em ebulição, envolvendo nomes como Sainz, Gasly, Franco Colapinto e diversas outras equipes. Ao mesmo tempo, a McLaren chegou à Bélgica com um sentimento curioso. O resultado oficial não refletiu aquilo que realmente aconteceu na pista. Internamente, a equipe saiu convencida de que possui um dos carros mais competitivos do grid neste momento. A punição no grid, o tráfego nas primeiras voltas e um pit stop mais lento impediram que Norris transformasse velocidade em um grande resultado, mas os dados coletados aumentaram muito o otimismo para a sequência do campeonato. Agora, com um novo pacote de atualizações chegando já na Hungria, cresce a expectativa para saber se a McLaren finalmente conseguirá converter esse desempenho em vitórias e pódios de forma consistente. E para nós brasileiros, o principal motivo de esperança continua sendo Rafa Câmara. Mesmo que a estreia como piloto titular talvez não aconteça imediatamente em 2027, tudo indica que a Ferrari enxerga no brasileiro um projeto de longo prazo.
Ao invés de acelerar sua promoção, a escuderia parece determinada em construir uma carreira sólida, preparando Rafa cuidadosamente antes de entregá-lo uma vaga definitiva na Fórmula 1. Essa estratégia pode frustrar parte da torcida que gostaria de vê-lo já no grid na próxima temporada. Por outro lado, também reduz bastante a pressão sobre um piloto que ainda está em fase de desenvolvimento e aumenta suas chances de chegar muito mais pronto quando finalmente surgir a oportunidade ideal. A Ferrari sabe que o talento existe, agora o desafio é escolher o momento certo. E conhecendo a tradição da equipe italiana na formação de pilotos, dificilmente qualquer decisão será tomada por impulso. As próximas semanas prometem responder muitas dessas dúvidas. Será que a Aston Martin finalmente dará o salto esperado? A McLaren realmente entrou de vez na disputa pelas vitórias? E, principalmente, você prefere ver Rafa Câmara estreando imediatamente como piloto titular ou acha que um período como piloto reserva vai ser importante para a sua evolução? Escreva sua opinião aqui nos comentários, porque eu faço questão de ler o que vocês pensam. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu gostei, inscreva-se no Grid Aberto F1, ative as notificações e continue acompanhando o canal. Aqui você encontra diariamente as principais notícias, análises e bastidores do automobilismo mundial, sempre com informação de qualidade e sem perder nenhum detalhe. Muito obrigado pela companhia e até o próximo vídeo. Fechando as principais notícias de hoje, vamos falar do futuro de Rafa Câmara. O brasileiro continua sendo apontado como uma das maiores promessas do automobilismo mundial, mas as informações mais recentes indicam que seu caminho até um assento definitivo na Fórmula 1 pode ser diferente do que muitos torcedores imaginavam. Durante o fim de semana do Grande Prêmio da Bélgica, novas apurações revelaram como a Ferrari pretende conduzir o desenvolvimento do piloto brasileiro, e a estratégia parece ser muito mais cautelosa do que acelerar sua chegada ao grid. Integrante da Academia Ferrari desde o fim de 2021, Rafa Câmara vem construindo uma trajetória extremamente consistente nas categorias de base. Depois de conquistar o título da Fórmula 3 logo em sua temporada de estreia, o brasileiro subiu para a Fórmula 2 e rapidamente passou a disputar as primeiras posições do campeonato. Seu desempenho em Spa reforçou ainda mais esse momento. Largando da pole position, Rafa conquistou uma vitória importante, mostrando controle da corrida, velocidade e maturidade durante todo o fim de semana. Além dos resultados nas pistas, outro fator aumentou ainda mais sua valorização dentro da Ferrari. Seu primeiro teste com um carro de Fórmula 1 deixou uma excelente impressão nos engenheiros da equipe italiana. Internamente, existe bastante confiança de que Rafa possui potencial para chegar ao mais alto nível da categoria. Mas isso não significa que sua estreia acontecerá imediatamente. Segundo informações divulgadas pela jornalista Giuliane Serrazoli, a Ferrari trabalha com um planejamento de longo prazo. A prioridade não seria colocar Rafa Câmara diretamente como piloto titular da Haas já na próxima temporada. O plano considerado mais provável seria utilizá-lo inicialmente como piloto reserva. Dessa forma, ele poderia participar do desenvolvimento dos carros, realizar testes, acompanhar toda a rotina de um fim de semana de Grande Prêmio e ganhar experiência antes de assumir definitivamente um cockpit. A estratégia lembra o caminho seguido por diversos pilotos que hoje ocupam posições importantes na Fórmula 1. A Ferrari acredita que essa preparação pode aumentar significativamente as chances de sucesso do brasileiro quando finalmente chegar sua oportunidade. E existe outro detalhe importante. Segundo essas mesmas informações, Rafa Câmara seria preparado pensando em um projeto ainda maior. A expectativa da Ferrari é que Oliver Bearman, caso continue evoluindo, seja promovido futuramente para a equipe principal. Quando isso acontecer, abriria naturalmente uma vaga na Haas, e Rafa Câmara aparece hoje como o principal nome para assumir esse espaço. Claro que o mercado da Fórmula 1 muda muito rapidamente. Até lá, inúmeras situações podem alterar completamente esse cenário, inclusive porque outros jovens pilotos continuam disputando espaço. O italiano Leonardo Fornaroli segue muito bem avaliado após seus resultados nas categorias de base. Existe ainda o japonês Ryo Hirakawa, fortalecido pela parceria entre Haas e Toyota. Além disso, Yuki Tsunoda continua sendo um nome constantemente citado quando o assunto envolve futuras vagas dentro do grupo. Apesar dessa concorrência, Rafa Câmara continua extremamente bem posicionado. Seu desempenho recente fortalece cada vez mais sua imagem dentro da Ferrari.
E talvez justamente por isso a equipe prefira evitar qualquer tipo de precipitação. Ao invés de acelerar sua promoção, o objetivo parece ser entregar todas as condições para que ele chegue totalmente preparado quando surgir a oportunidade ideal. Isso pode significar uma espera um pouco maior, mas também aumenta bastante as chances de construir uma carreira sólida na principal categoria do automobilismo mundial. E, olhando para o histórico recente da Ferrari, essa estratégia faz bastante sentido. A equipe tem demonstrado cada vez mais preocupação em preparar seus jovens talentos antes de colocá-los definitivamente sob a enorme pressão da Fórmula 1. Por isso, o sonho de ver Rafa Câmara no grid continua muito vivo. Talvez apenas aconteça alguns meses depois do que muitos brasileiros esperavam. E agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que Rafa Câmara deveria estrear imediatamente como piloto titular, caso apareça uma vaga? Ou concorda com a estratégia da Ferrari de prepará-lo primeiro como piloto reserva para chegar ainda mais pronto à Fórmula 1? Escreva sua opinião aqui nos comentários. E se você gostou deste vídeo, deixe o seu gostei. Inscreva-se no Grid Aberto F1, ative as notificações e continue acompanhando o canal. Aqui você encontra diariamente as principais notícias, análises e bastidores da Fórmula 1, sempre com informação de qualidade e sem perder nenhum detalhe. Muito obrigado pela companhia e até o próximo vídeo. No fim das contas, todas essas histórias mostram como a segunda metade da temporada promete ser decisiva dentro e fora das pistas. A Aston Martin chega ao Grande Prêmio da Hungria carregando talvez a atualização mais importante de todo o seu projeto para 2026. Se o novo AMR26 confirmar as expectativas, Fernando Alonso deve ganhar motivos para renovar seu contrato e seguir acreditando no trabalho liderado por Adrian Newey. Mas, se o desempenho ficar abaixo do esperado, o mercado de pilotos poderá entrar em ebulição, envolvendo nomes como Carlos Sainz, Pierre Gasly, Franco Colapinto e diversas outras equipes. Ao mesmo tempo, a McLaren deixou a Bélgica com um sentimento curioso. O resultado oficial não refletiu aquilo que realmente aconteceu na pista. Internamente, a equipe saiu convencida de que possui um dos carros mais competitivos do grid neste momento. A punição no grid, o tráfego nas primeiras voltas e um pit stop mais lento impediram que Lando Norris transformasse velocidade em um grande resultado. Mas os dados coletados aumentaram muito o otimismo para a sequência do campeonato. Agora, com um novo pacote de atualizações chegando já na Hungria, cresce a expectativa para saber se a McLaren finalmente conseguirá converter esse desempenho em vitórias e pódios de forma consistente. E, para nós brasileiros, o principal motivo de esperança continua sendo Rafa Câmara. Mesmo que a estreia como piloto titular talvez não aconteça imediatamente em 2027, tudo indica que a Ferrari enxerga no brasileiro um projeto de longo prazo. Ao invés de acelerar sua promoção, a escuderia parece determinada a construir uma carreira sólida, preparando Rafa cuidadosamente antes de entregá-lo uma vaga definitiva na Fórmula 1. Essa estratégia pode frustrar parte da torcida, que gostaria de vê-lo já no grid na próxima temporada. Por outro lado, também reduz bastante a pressão sobre um piloto que ainda está em fase de desenvolvimento e aumenta suas chances de chegar muito mais preparado quando finalmente surgir a oportunidade. A Ferrari sabe que o talento existe. Agora o desafio é escolher o momento certo. E conhecendo a tradição da equipe italiana na formação de pilotos, dificilmente qualquer decisão será tomada por impulso. As próximas semanas prometem responder muitas dessas dúvidas. Será que a Aston Martin finalmente dará o salto esperado? A McLaren conseguirá confirmar toda a velocidade mostrada na Bélgica? E Rafa Câmara continuará fortalecendo sua candidatura para chegar à Fórmula 1? Essas respostas começam a aparecer muito em breve. E nós estaremos acompanhando absolutamente tudo aqui no Grid Aberto F1. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que a Aston Martin vai surpreender com um novo carro? A McLaren realmente entrou de vez na disputa pelas vitórias? E principalmente, você prefere ver Rafa Câmara estreando imediatamente como piloto titular ou acha que um período de piloto reserva será importante para a sua evolução? Escreva sua opinião aqui nos comentários, porque eu faço questão de ler o que vocês pensam. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu gostei, inscreva-se no Grid Aberto F1, ative as notificações e continue acompanhando o canal.
Aqui você encontra diariamente as principais notícias, análises e bastidores do automobilismo mundial, sempre com informação de qualidade e sem perder nenhum detalhe. Muito obrigado pela companhia e até o próximo vídeo.